Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, eu sou técnico, professor e doutor, e hoje a gente vai bater um papo sobre habilidades não técnicas. E uma vez mais eu queria convidar você para percorrer junto comigo esse caminho aqui, entendendo um pouquinho mais sobre essa importante disciplina. Mas o que são habilidades não técnicas mesmo? São todas as habilidades cognitivas e sociais que complementam as nossas habilidades técnicas e contribuem para o desempenho seguro e eficiente de uma determinada tarefa. E de todas essas habilidades não técnicas, 5 têm uma importância diferenciada. As habilidades não técnicas, elas estão muito bem apresentadas no livro Safety at the Sharp End, da professora Rona Flynn, e algumas instituições, como a IOGP, utilizam ela nos seus estatutos, documentos e outras publicações técnicas. É algo muito importante quando falamos de trabalho seguro, quer seja numa indústria, quer seja no comércio, quer seja em qualquer outro local onde há interação social e cognitiva de pessoas, de trabalhadores. E além disso, um ponto muito importante que eu gostaria de destacar é que as habilidades não técnicas, elas não só complementam as habilidades técnicas, elas fazem parte da equação chamada trabalho e não podem ser removidas dessa equação. E agora a gente vai falar em detalhes em cada uma delas. A primeira é a consciência situacional. É a forma como a gente mantém uma consciência dinâmica de uma situação, identificando os riscos presentes durante a operação, a execução de uma determinada atividade, reunindo informações de múltiplas fontes, de múltiplos pontos de percepção, entendendo o que significam e antecipando o que pode ocorrer a seguir. E um exemplo muito interessante desse, eu vou chamar uma garota de 10 anos para falar para a gente sobre habilidades não técnicas, consciência situacional. A Tilly Smith, ela conseguiu perceber alguns sinais no ambiente que a rodeava diferente. E com base nas habilidades técnicas dela, aula de geografia, de meio ambiente, etc., ela percebeu e tomou atitude que algo estava acontecendo. Ela teve a consciência situacional de perceber de múltiplas fontes, from the ocean, ou seja, do oceano, que alguma coisa estava acontecendo. E ela pediu ajuda aos pais, os pais escutaram ela, a escutativa é muito importante, pessoal, para criar laços de confiança, e isso fez com que, segundo algumas autoridades do local, fosse capaz de salvar mais de 200 pessoas, com a atitude de uma criança de 10 anos tendo consciência situacional. Além dessa, a tomada de decisão ela é muito importante. Essa nossa capacidade de fazer um julgamento, escolher uma opção apropriada, ou até mais de uma opção, né, outras opções, para atender as necessidades de uma situação avaliada, prevista, ou até mesmo imprevista, que ela se deflagra a partir de um determinado ponto de evento. E um exemplo muito interessante e didático é o pouso forçado no rio Hudson. Ele mostra como uma série de tomadas de decisão, com base no conhecimento técnico, com base em procedimentos e experiência, é capaz de, numa situação nunca antes prevista, né, uma fala do Capitão Sully, né, "Not every situation can be foreseen or anticipated. There isn't a checklist for everything." E justamente nesse momento em que você não tem uma situação prevista ou pensada, o processo de tomada da decisão lendo o que há no ambiente, por isso a consciência situacional anteriormente coloca isso muito claramente, faz com que a gente tome decisões adequadas. Percebo que eu não uso a palavra correta ou incorreta, eu utilizo adequada, porque o contexto importa na tomada de decisão. Além disso, pessoal, o trabalho em equipe é fundamental, porque faz com que a gente trabalhe de forma eficaz e interdependente em grupos de 2 ou mais pessoas para alcançar um objetivo comum. E isso não importa se você está a 400 mil quilômetros da Terra, que foi o caso da Apollo 13. Essa fala é muito forte no livro Lost Moon, do Gene Lovell. Ele coloca que eles eram apenas um time só, não importava a distância, e todos estavam bem focados no objetivo, de diante daquela situação inesperada, prover situações, prover recursos, prover ações seguras capazes de trazer eles de volta à Terra. E a célebre frase, né, Houston, we have a problem, diante dessa situação de trabalho e equipe,
a gente começa a se questionar se talvez ela pudesse ser Houston, we don't have a problem. Nós temos o trabalho em equipe, que foi sem dúvida algo diferenciado na resolução das ações dessa situação. E além do trabalho em equipe, a liderança. Pessoal, a liderança é essa capacidade de influenciar os outros com sucesso a alcançar o objetivo comum, todos juntos no objetivo comum, fornecendo orientação, direção, coordenação e apoio. Friso aqui apoio. É muito importante o apoio da liderança, como a gente vê assim de forma brilhante todo o trabalho da Jacinda Ardern quando aconteceu o atentado em Christian Church e diante da pandemia do Covid. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma liderança exemplar, mostrando que compaixão, mostrando que força e coragem, com compaixão e empatia, fazem a diferença na tomada de decisões de um líder que agrega e dá apoio. Aí você deve estar se falando, pô, José, ela é a primeira-ministra, esse negócio de liderança é só para quem é líder oficial, quem tem algum cargo. Tem certeza? Se você for uma garota de 16 anos, você pode ser líder também. A liderança, pessoal, ela é uma habilidade não técnica que, além dela poder naturalmente surgir das pessoas, qualquer uma, não necessariamente o líder, ela pode ser desenvolvida. Então, se você se der conta que precisa de uma liderança em um determinado aspecto ou situação, você pode desenvolvê-la. E não é à toa que esses dois exemplos, a Greta e a Jacinda Ardern, elas têm esse reconhecimento internacionalmente validado, porque a Jacinda ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2020 e esse ano 2020 a Greta também foi indicada. Então isso mostra que a liderança, o apoio com empatia é capaz de mostrar que a gente, cada um de nós, nunca é tão pequeno. A gente é tão grande quanto o que a gente precisa superar, liderar e com o nosso trabalho em equipe conseguir o sucesso. E finalizando essas habilidades não técnicas, a gente tem a comunicação. A comunicação é muito importante, cito aqui uma célebre frase da cultura popular brasileira, né? Dita pelo Chacrinha, o velho guerreiro, que não comunica se trobica. De fato, essa frase pitoresca na forma de um programa de auditório, ela traz per si algo importante que como o construto da comunicação é importante. Eu costumo dizer que a comunicação é o cimento que faz o assentamento dos tijolos chamados habilidades não técnicas, porque ela meio que costura todas as outras, né? E ela pode ser verbal, como a gente está vendo nessa figura, ela pode ser não verbal. Eu sou casado há 23 anos, pessoal, e eu me lembro ainda hoje do rosto da minha esposa quando a primeira vez eu falei eu te amo para ela. E existem muitas outras situações em que expressões faciais, posturas, roupas, vestimentas, gestos fazem toda a diferença. E no ambiente de trabalho propriamente dito, a comunicação verbal faz toda a diferença. Eu me lembro de alguns colegas fundadores dizendo que a altura do cotovelo dos colegas que estavam ajudando eles, davam para eles um sinal de que eles tinham que dar um release no driller, na perfuração. Isso é muito importante, pessoal. Como no ambiente de trabalho você observa as comunicações não verbais e efetivamente utiliza as verbais. E é claro também os símbolos, né, pessoal? Há símbolos internacionais que todo mundo entende, né? Uma caveira com raio, todo mundo lembra perigo, eletricidade, algo que eu ministro algumas aulas. Esse símbolo internacional de reciclagem e muitas coisas mais. E caminhando para o final dessa apresentação, eu queria mostrar para vocês uma figura que traz um resumo muito interessante do que são as habilidades não técnicas. As habilidades não técnicas, elas fazem parte de um ciclo, elas fazem parte de um conjunto, elas fazem parte de uma construção chamada trabalhador, em que o trabalhador ele é formado de uma forma indissociável de suas habilidades técnicas, não técnicas e características individuais. E eu queria chamar aqui um dos exemplos aqui de hoje, né, dessa apresentação, para ajudar a gente a entender. Vamos chamar o Sully. O Sully, ele tem as habilidades técnicas de aeronáutica, segurança e procedimentos operacionais necessárias para pousar em uma aeronave. Ele tem também características individuais relacionadas até mesmo os exames de saúde ocupacional da posição de piloto que o colocam apto para aquela função. E como a gente viu aqui nessa apresentação, a tomada de decisão foi uma habilidade não técnica muito presente no pouso forçado que ele fez.
Mas também teve, pessoal, a comunicação, tanto com o Jeff, que era o seu copiloto, quanto com as demais pessoas a bordo daquela aeronave. A liderança, acho que não faltam palavras aqui para falar da liderança do Sully diante dessa situação. A consciência situacional de observar todos os sinais é a única possibilidade. Qual era o local menos populoso e mais plano possível que ele pudesse colocar aquela aeronave no pouso forçado? O Rio Hudson. E o trabalho em equipe. Eu li 3 livros do Sully, o próprio livro e mais outros 2 sobre esse pouso forçado, e pelo menos 2 deles que mostram muito claro o trabalho em equipe. E no filme está também colocado isso, ele perguntando para o Jeff, o copiloto dele, você tem mais alguma ideia? Você pode contribuir a algo? Isso foi muito importante. A gente percebeu todas elas integradas. Lembra da primeira frase lá no primeiro slide? Não pode ser removido da equação. Tudo faz parte. Mas aí você vai estar dizendo para mim agora e pensar, pô, José, é o Sully, a gente não é o Sully. Exato, a gente não é o Sully, eu não sou o Sully, ninguém é o Sully. Nós somos nós, cada um de nós de forma diferente. Mas eu queria chamar aqui novamente alguém que a gente conheceu aqui nessa apresentação para mostrar para vocês que habilidades técnicas de geografia e de meio ambiente associadas a características individuais como poder correr e gritar em voz alta junto com a habilidade não técnica da consciência situacional de entender os sinais de um tsunami, e é claro, teve a comunicação, ela pôde se comunicar com as pessoas, a liderança dela, de falar com os pais de escutarem ativamente ela, criarem laços de confiança que na verdade já estavam criados, e levar ao aviso de todas aquelas pessoas, a tomada de decisão de fazer isso, e o trabalho em equipe, que foi a família inteira e outras pessoas. Então, pessoal, quando a gente fala de habilidades não técnicas, a gente não pode esquecer que elas fazem parte do trabalhador e elas atuam em conjunto. E de fato, pessoal, as nossas habilidades técnicas são desenvolvidas no nosso dia a dia, aprendendo com procedimentos, indo à faculdade, fazendo cursos, mas também as nossas habilidades não técnicas, algumas vêm natas, mas outras podem ser também muito bem desenvolvidas no ambiente de trabalho. E, é claro, características individuais. Eu mesmo sou alto. Alguns espaços confinados eu não consigo entrar para desempenhar alguma função. Outros colegas poderão. Compreender as características individuais, potencializar as habilidades técnicas e entender como as habilidades não técnicas influenciam nisso tudo, informam o ambiente de trabalho junto com as relações sociais e a nossa percepção cognitiva, é uma forma de compreender o quanto é importante as habilidades não técnicas para um trabalho produtivo e seguro. E pessoal, não há fórmula mágica, somente o conhecimento, o estudo, a evolução em temas como esse, fatores humanos, ergonomia e muito mais, faz com que possamos compreender como esse ciclo aqui funciona. Nossas características individuais, habilidades técnicas e não técnicas formam nós, o trabalhador. E finalizando essa apresentação, gosto muito de sempre dizer isso, e não me canso de dizer isso, as pessoas, pessoal, elas não são problema. Elas são a solução. Você, meu amigo e minha amiga, é a solução no seu trabalho, em casa e qualquer lugar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais, pessoal. Tudo de bom.